No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Excelente manhã para você, excelente semana, né? Hoje é dia 22 de novembro, já finalzinho do ano praticamente. No Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo usa a palavra consolador e a expressão outro consolador. É muito interessante nós analisarmos este versículo que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. O que ele diz? E rogarei ao Pai, olha, e ele vos dará outro consolador. Aí com ele falando, né? Ele está no meio dessa história toda. O outro consolador, 3. A fim de que esteja para sempre convosco. Aí a gente para nisso aqui, versículo 16, a gente para aqui. Vamos parar aqui, mas eu recomendo sempre você ler atentamente, principalmente a sequência deste versículo, para você entender o outro que ele está falando. Porque se partirmos da própria palavra do Cristo em João 10, verso 30, que ele diz para os judeus, eu e o Pai somos um, e ele seria apedrejado até a morte por isso, por dizer que ele e o Pai é a mesma pessoa, o mesmo ser, como nós vamos entender este versículo em específico? Porque, veja bem, o que crê na Trindade, quando a pessoa crê na Trindade, ela precisa, foi o que aconteceu com os teólogos, eles precisam buscar todas e qualquer referência que tem nas Escrituras para tentar, de alguma forma, prová-la. Porque a Bíblia é monoteísta, o povo de Deus sempre acreditaram num só Deus. Agora, existe a diferença entre o monoteísta e o unicista. Existe uma diferença entre o monoteísmo e a unicidade, por incrível que pareça. São palavras distintas. Claro que se combinam, mas uma pessoa que é monoteísta não significa que ela seja unicista. E eu vou te explicar isso rapidamente, abrindo aqui um parênteses, te explicar por quê. Por exemplo, o judeu é monoteísta. O islâmico, né, também é monoteísta. O que significa monoteísmo? Aquele que acredita que existe um só Deus. Então, Alá, para o muçulmano, só tem Alá. Alá é Deus, correto? Para o muçulmano. E para nós, Alá é Deus? Então, entendeu a diferença? Então, o que é monoteísmo? É aquele que acredita num único Deus, uma existência de uma única divindade. Então, o judeu é monoteísta? Sim, porque ele só crê que existe um Deus e que seu nome é Yahvé, Yahuwá, e não tem outro, correto? Mas nós que cremos que Cristo é o único Deus, estamos na contramão dos judeus. Você está conseguindo entender a diferença? Então o judeu crê num único Deus, assim como nós cremos num único Deus. Nós somos monoteístas, nós somos unicistas, porque nós cremos na unicidade de Deus. Depois a gente explica com calma, a gente pode fazer uma live com alguns especialistas no assunto para abordarmos mais acerca deste tema. Voltando para o assunto, porque senão a gente foge do principal aqui, do objetivo, que é o outro consolador. Partindo do princípio que ele vai enviar outro consolador, então nós já temos um consolador, correto? Então, esse é o primeiro ponto. Porque a palavra consolador no original significa advogado. Foi a primeira vez que essa palavra é usada no Novo Testamento para se referir ao Espírito Santo. Advogado. Então veja, lembra que João vai dizer, o próprio João que escreveu isso aqui, ele vai dizer lá nas suas cartas, dizendo, só temos um, né, não pequeis, toda vez que alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Então, veja que João, lá na frente, vai apresentar o Senhor Jesus Cristo como consolador, como advogado.
Na minha Bíblia King James, e aí você pode baixar aí online, escreva no Google, Bíblia KJA online. KJA significa Bíblia King James atualizada. Aí você vai lá no Google, vai abrir, vai clicar no link da King James e aí você vai procurar o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, que você vai ver lá, ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Então ele vai enviar outro advogado. Se ele vai enviar outro advogado, outro consolador, significa que tem um já com os discípulos. Vai entendendo, vai compreendendo. Ele já se coloca como esse advogado. Então vamos ter 2 advogados? O próprio João vai dizer, nós temos um advogado só. Então veja o problema em que muitas das vezes a doutrina da Trindade ela se mete. Porque João vai dizer que nós temos um consolador só. E ele diz, eu vou enviar outro. E aí, Tony, como é que fica? Ele mentiu? Não, calma aí, vamos continuar. Então veja, a palavra advogado vem do latim advogatus, que é o equivalente exato do adjetivo verbal passivo grego parakletos, que é a palavra advogado no grego significa parakletos. Então João escreveu seu evangelho em grego, ele escreveu parakletos, que traduzindo é advogado, correto? Bom, formado pelas palavras gregas do para, que significa ao lado de, e kletos, chamado. Então, usado de forma única por João ao se referir ao Espírito Santo. Ou seja, que o Espírito Santo foi chamado para estar do lado dele, ou seja, intercedendo. E é claro, o cujo amplo significado inclui conselheiro, ajudador, consolador, encorajador. Então, quando Jesus se refere a outro, ou seja, em grego quer dizer allos, e eu falo isso no livro, você que comprou o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, quando nós chegamos nesse ponto aqui, a palavra outro em grego tem 2 significados, allos e héteros, tá certo? Por exemplo, héteros, nós somos, creio eu, você que me ouve, nós somos héteros, ou seja, nós nos relacionamos com uma pessoa do sexo oposto. Você namora uma pessoa, é outra, mas de outro sexo, certo? Porque o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é proibido. Então, a palavra outro em grego pode significar héteros, a gente fala isso no livro, ou allos. Então, héteros significa uma pessoa, outro ser à parte, diferente de você. Esse hétero significa diferente, ou seja, é um ser diferente. E o allos é o quê? Outro do mesmo tipo. Ou seja, outro advogado que é igual a ele em tudo. Aí a Trindade, pronto, diz que os 3 são iguais. Você está entendendo a confusão? Eu estou tentando aqui resumir, estou tendo que correr para que você entenda. É claro que isso é tema de palestra, isso é tema de simpósio. Então, quando ele fala outro, ele não fala de héteros, ele fala de allos. Vai ser, vou continuar atuando da mesma forma, da mesma maneira, com um detalhe a mais. Eu vou estar, o Espírito, o advogado, estará dentro de vocês. Por que eu disse que você tem que ler o versículo subsequente para você entender exatamente isso que eu estou falando? Olha, vamos lá. João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre com vocês, correto? João 14, 16. No 17 ele explica, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, vocês já conhecem, eu vou enviar outro que vocês já conhecem, você está entendendo? Vocês o conhecem, porque ele vive convosco e estará dentro de vós, diz a minha Bíblia King James. Aí no 18 ele completa, não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, o outro consolador, ao mesmo tempo, no versículo de 16, ele diz que vai enviar outro consolador para estar com eles. E ele fala, esse outro consolador que eu vou enviar, o mundo não pode receber. Por quê? Porque para receber tem que ver e tem que conhecer. E você já vê e você já conhece esse outro que eu vou enviar. O allos, ou seja, é eu mesmo.
O mundo não pode ver porque não conhece, não pode receber porque não vê e nem conhece. O mundo não via. O Espírito Santo andava no mundo de carne e osso, mas o mundo não conhecia. Vocês conhecem, porque está com vocês e estará dentro de vocês. João 14,16. Ele explica. É isso que você precisa entender. Quando as pessoas usam aqui no afoito, no debate, aqui, ó, tá vendo? Vai enviar outro. Vai rogar para o Pai, vai orar para enviar outro. Então, aqui, tem 3 aqui, mas ele está explicando que não se trata de 3. Nem tão pouco de 2. Ele está explicando, ele está desenhando no versículo seguinte ao texto. Ele explica, ó, esse outro que eu vou enviar, o mundo não conhece minha linguagem, não sabe como é que eu falo, como é que eu ajo, mas vocês são obrigados a me conhecer, porque eu habito com vocês e estarei dentro de vocês. Então só temos um advogado. A Bíblia é muito clara. Então só temos um advogado e o seu nome é Jesus Cristo. O mundo não pode receber por quê? Porque não vê e nem o conhece. Mas vocês conhecem, porque habita com vocês e estará dentro de vocês. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele habita conosco. Aliás, ele não habita conosco, ele está dentro de nós. Tem pessoas que se contentam em Deus. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é comigo. Amém. E Deus é contigo para lá, Deus é contigo para cá. Não, Deus não é contigo. Deus quer estar dentro de você. É muito mais forte. Ele não quer estar contigo. Ele era contigo no Antigo Testamento. Ele estava com os discípulos. Não temas que eu sou contigo, eu te seguro pela tua mão, tudo isso. Agora é diferente, o Novo Testamento é outra história. Ele não quer estar com você, ele quer estar em você. E aí, para ele estar em você, requer uma mudança de vida, uma mudança de postura, uma mudança de pensamento, de atitudes, para ele habitar em você. Requer nova visão, mente nova, coração igual ao dele, para que ele possa, de fato, habitar dentro de cada um de nós. Moradas do Santo Espírito. Morada do Espírito Santo. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Por isso, não vou deixar vocês órfãos, vou voltar. Mas vou voltar não para andar com vocês, para estar dentro de vocês. Não tem trindade, não está explicando trindade. Não é é outra forma de atuar. Eu vou agir de outra maneira. Vocês já não vão me ver mais dormindo no barco, com o barco chacoalhando. Vocês não vão me ver mais dormindo, vocês não vão me ver mais comendo com vocês, bebendo ali. Vocês não vão ficar um minuto ausentes de mim. Vocês vão ser moradas minha. Vocês vão me carregar dentro de vocês. E aí, meu amado, nossa mente muda. Nossa mente muda, nossos olhos mudam, nossos ouvidos mudam, nosso coração muda. Graça e paz, até amanhã. Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.